Boa noite, meus queridos alunos, queridos pensadores, todos bem-vindos a mais uma reunião. Hoje nós vamos estudar, mais um capítulo do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E quem vai ministrar essa reunião hoje será o Douglas dos Reis, conhecido como o Milionário da Bahia. Então, Douglas, boa reunião para você e vamos aguardar. Boa noite a todo mundo, né? Hoje a gente vai fazer mais um capítulo, o capítulo 12, né? O poder do subconsciente. É, esse livro aqui. E o capítulo 12 fala do subconsciente, né? Muito interessante quando a gente fala em cientista. Quando a gente pensa, pô, um cientista, usar o poder do subconsciente para ele. E como é que ele usa o poder do subconsciente? Se vocês imaginar, ciência. Cientista é um cara inteligente, é um cara que estuda muito, um cara que dá anos e anos da vida dele pelaquilo que ele está buscando, pelo aquele objetivo que ele está atrás. Porque o cientista ele não estuda um dia, todo mundo sabe disso. Tem cientista que demora anos, demora uma década, 2 décadas, né? Que nós estamos falando 10, 20, 30 anos estudando um problema. Quando ele estuda um problema, ele busca a solução. Essa é a coisa muito mais interessante. E você buscar entender ainda que ele usa o poder do subconsciente para invenções, para soluções na humanidade, curas, doenças, né? E você analisar tudo isso assim, de uma forma, poxa, como tem vários cientistas renomados, como Einstein, né? Edson, Marconi e outros usaram o poder do subconsciente. Só que para vocês entenderem como eles usavam o poder do subconsciente, você já imagina como é que eles usavam, como era a forma de usar o poder do subconsciente. Vocês pararam para imaginar. Um cara que estudou, pesquisou, tem toda a teoria, e na hora de concluir aquilo, ele não tinha como concluir. Ele batia a cabeça por muito tempo e eles tiveram que ter acesso ao poder do subconsciente. Alguns tinham acesso a informações. Eu tenho informação e ele ia buscar informação do subconsciente. Mas tem alguns que faziam descobertas inconscientemente. Como era inconscientemente? Eles estudavam, estudavam, estudavam e, de repente, o subconsciente dava a ele a luz, uma resposta, ouvia aquele som, mas tem alguns que usavam o poder porque eles sabiam como usar todo o acesso. Eu vou dizer até o nome de um aqui, muito famoso. Eu até vou deixar no meu computador aqui. Eu li ele usava o poder do subconsciente conscientemente, ele sabia. Era Nikola Tesla, desculpa, Nikola Tesla, o gênio da eletricidade. Ele usava o poder conscientemente. Ele usava porque ele sabia como usar, como ele tinha um acesso a isso. E tinha alguns que não tinham acesso. Então, o que ele ia fazer inconscientemente? Quando ele estava dormindo, ele recebia uma resposta. E eles iam lá e faziam. Ah, vamos supor aqui, o cientista descobriu o diabetes. Ele não descobriu por acaso. Ele fez todo o estudo e teoria, toda a descoberta, mas nunca chegava no mesmo problema. Ele não sabia como. Uma noite de sono, caiu numa noite de sono, e assim disse como ele tinha que fazer, passo a passo. Onde ele tinha que buscar e o que ele tinha que fazer. Ele foi lá e fez. Ele confiou no subconsciente. Ele confiou na resposta. Tem outra situação que a gente tem que confiar no subconsciente. Se você não confiar no seu subconsciente, ele não vai lhe dar a resposta.
porque você não está confiando nele. Anote isso aqui, que eu vou falar para você. Se você não confiar no seu subconsciente, ele não vai lhe dar resposta. Se você não der com fé, não vem, entendeu? Eu vou dar uma lida para vocês, que eu estou tendo todo um resumo de tudo que eu li. Mas eu vou aqui dar aqui um resumo. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui, meu Deus do céu. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou falando para vocês. Como receber a orientação do subconsciente. Mas antes disso, eu vou ler. A maioria de todos os cientistas, ele usava o poder do consciente quando ele dormia, no sono profundo, no sono. Quando ele, antes de dormir, ele dava todo o problema para ele poder resolver. E eu vou botar para vocês aqui o passo a passo que quase a maioria usava para poder obter resposta do poder do subconsciente. Como receber orientação do subconsciente? Vamos lá. Vejamos agora um passo e uma técnica simples que você pode usar para receber orientação no tocante de qualquer assunto. Tranquilize a mente, fique imóvel, diga ao corpo para relaxar. Ele tem que obedecer. O corpo não tem vontade e iniciativa ou inteligência autoconsciência. O corpo é um disco emocional que grava suas crenças e impressões. Mobilize a atenção focalizada e o pensamento na solução do problema. Pense em como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação de experiência e se ative agora. Deixe a mente desfrutar de forma relaxante dessa sensação de felicidade, contentamento. Em seguida, vá dormir. Quando acordar, se não houver ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa. Enquanto estiver assim, ocupado, é possível que a solução surja de forma inesperada em sua mente. Tem outra situação, que eu não falei aqui, que às vezes a resposta não vai vir naquele momento. Ele pode demorar, mas não quer dizer que vai ser um futuro demorar. Vai depender de como você usa o acesso à informação. Porque tem pessoas, como eu falei aqui, eles não tinham acesso a saber que poderiam usar o poder do subconsciente. Então, eles demoravam muito tempo para ter a resposta, porque eles buscavam a resposta conscientemente. E eles tinham que buscar a resposta no subconsciente, não conscientemente. Por isso que muitas pessoas demoram em ter a solução, porque elas querem procurar a resposta consciente e não subconsciente. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, deixa eu ver aqui. É, aqui, ó, sobre Nikola Tesla. Olha o que ele falou aqui, ó. Só o que ele falou, viu? Em entrevista, disse ele o seguinte: invariavelmente, meu dispositivo funciona como imaginei. Em 20 anos, nunca houve uma única exceção. Ele quer dizer o quê? Que ele sabia, olha aqui, ó, sabia que o subconsciente reconstruía, relevaria ao consciente todas as partes necessárias para manufaturar do dispositivo em questão. Examinaram tranquilamente todas as possíveis melhorias. Não perdia tempo corrigindo defeito. Por isso que eu falei que ele tinha acesso. Ele não perdia tempo corrigindo defeito. E fornecia ao seu assistente o produto final. Acabava perfeitamente em sua mente. Ele era o único de todos que eu li aqui. Ele tinha acesso a isso. Ele sabia como fazer. Todos os outros tiveram acesso a isso, mas muitos foram inconscientemente. Ele não sabia. Tem, se eu não me engano, o inventor não sei se foi do diabetes, não, foi deixa eu dizer aqui, o inventor cadê, das partículas.
Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui para vocês. Do átomo de carbono e 6 de hidrogênio. Ele teve a resposta inconscientemente no ônibus, né? E foi lá, então, a resposta no ouvido dele. E ele foi lá, fez da mesma forma que ele que teve a sugestão. Então, assim, às vezes a gente está dormindo e temos uma sugestão. E às vezes a gente não anota, ou a gente não tem um caderno do lado. A sugestão, às vezes, é dada e a gente tem que dormir com o caderno do lado para poder fazer. Porque teve um dos cientistas que ele teve a resposta 2 vezes, tentou imaginar e lembrar e não conseguiu fazer. Na terceira vez, ele botou um caderninho e um lápis. E ele anotou, que é um naturalista, na verdade, um fóssil e um peixe. E ele foi lá e desenhou com sono. E depois que ele acordou, ele viu em perfeito estado como ele queria. Ele foi lá e completou o fóssil dele. Às vezes a gente quer ter a resposta, eu não sei se vocês já sonharam com alguma coisa, imaginando alguma coisa acontecendo, e vocês esquecerem. Já aconteceu comigo várias vezes. E você tentar lembrar e não consegue. Então, se vocês puderem, pegue um caderno, a partir de hoje, bote do lado da sua cama. Assim que vocês acordarem ou lembrar, acorde, vai lá e anote. E vai dormir de novo. Porque quando você acordar, está lá a ideia formada para você. Então, qual é o conhecimento de hoje? Qual é a informação de hoje? Confiar no subconsciente, tá? Tudo que você escreveu, e ó, o subconsciente sempre responderá se confiar nele. Então, primeira coisa, confiar nele. Confie no seu subconsciente. Depois, antes de dormir, fale o problema que você quer que ele resolva. E outra coisa, caderno do lado para poder anotar quando tiver a resposta. Você não sabe se a resposta vai ser um dia, 2 dias, 3 dias, mas sempre esteja lá, entendeu? Então, eu vou fazer mais uma leitura aqui para finalizar para você, só para finalizar. Lembre-se que há uma lei universal da ação e reação. A ação é o pensamento, a reação é a resposta da mente subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexo, é sua natureza. Ele rebota, recompensa e resgata. E seguir a lei da correspondência. Responde correspondendo, pensando na ação correta. Você automaticamente experimenta uma reação ou uma resposta, que é orientação ou resposta do subconsciente. Então, aqui já está dizendo, existe a lei da ação, né, e reação, onde ele é um reflexo, ele vai ativar, onde ele vai também dar a resposta correspondente ao que você pede, né? E automaticamente você vai experimentar essa reação recebendo isso aí. Então, assim, é o que eu finalizo para hoje, para vocês, sobre o poder do subconsciente, como eles usavam. A maioria deles usava no sono, quando ia dormir, para poder obter resposta. E alguns recebiam inconscientemente, às vezes dormindo, ou às vezes, dependendo, uma passagem de imagem que aparecia na frente dele. E assim ele fazia. Então, muito obrigado, Pedro, pela oportunidade, mais uma vez, de estar passando meu conhecimento, minha informação, onde poderia estar ajudando todos aqui. E até o próximo estudo. Obrigado, Douglas. Agora eu vou só finalizar a gravação para que nós possamos entrar na parte da discussão agora aqui da nossa reunião. Só um segundo.